Olá, vamos reconstruir a nossa vida, transformar sonhos perdidos em realizações, escombros em novas edificações. E algumas dessas lições eu adquiri através da leitura deste livro, aliado a outras ferramentas, claro, há 2 anos atrás, quando a minha vida estava em completas ruínas. E este livro, Gloriosas Ruínas, de Sérgio Queiroz, traz 21 princípios baseados na vida de Neemias, onde ele foi reconstruir os muros de Jerusalém. Você está em uma posição onde não sabe por onde começar, onde já não tem mais esperança. E tudo parte de um princípio, de um passo que você dá na sua vida. E o primeiro passo é a decisão. Nós temos que decidir querer lutar por nós, por aquilo que sonhamos, por aquilo que está se perdendo, porque há duas maneiras de a destruição vir sobre as nossas vidas. Uma delas, que infelizmente a gente não está livre, de repente pode acontecer, é a questão de uma catástrofe, um acidente que você não espera. E a partir dali, nós temos que continuar, temos que reconstruir aquilo que foi destruído. Mas há também uma segunda maneira, que é acontecimentos que aos poucos vão dando sinais. Como, por exemplo, um vício, quando ele começa a fazer parte da vida de uma pessoa, geralmente não é no primeiro gole, no primeiro trago, é a partir do motivo que levou aquela pessoa a se viciar, a dar o primeiro gole, a dar o primeiro trago. Por exemplo, a busca de prazer desenfreado. A pessoa se sente entediada, não tem dentro de si a firmeza daquilo que se quer, de objetivos claros na sua vida, não estabelece princípios para os seus momentos de lazer e, por estar se sentindo mal, muitas vezes vai à procura de um vício, à procura de algo que depois vai lhe viciar, por busca de prazer imediato. Também falo isso aqui em outros vídeos. Às vezes, por uma decepção, uma tristeza muito grande, a pessoa não tem força, não tem coragem de encarar e ela acaba se encontrando nos vícios. E ali vai levar a sua vida a uma ruína. Por exemplo, um relacionamento, geralmente um relacionamento desfeito, e eu não falo só de relacionamentos conjugais, mas às vezes até com um filho, com alguém próximo, vão dando sinais. Você, às vezes, por alguém estar ser próximo a você, você não se preocupa com o que vai dizer, se vai magoar. Essa pessoa gosta de mim. No caso de um filho, vai aceitar porque eu sou mãe, porque eu sou pai, e eu posso dizer o que eu quiser. Você, às vezes, não dá a atenção necessária aos seus filhos e isso vai afastando, vai distanciando. E também nos relacionamentos conjugais, uma traição começa por apenas, às vezes, uma simples conversa lá fora, onde você não vigiou. Começam nas discussões do dia a dia, os problemas não resolvidos, como na falta de dinheiro, um esconde do outro, isso vai levando a ruínas, a desastres grandes. E alguns dos princípios que Sérgio traz aqui neste livro são oração, perseverança, renúncia, fé, planejamento, trabalho duro, porque reconstruir dá trabalho. Muitas vezes a gente deixa coisas que estão se perdendo acabar porque a gente não quer ter o trabalho. E quando vai dando os sinais, você já lá nos sinais você já não quer ter o trabalho. E muitas vezes quando desmorona de vez e a gente vai tentar reconstruir, já está mais difícil. Então, o nosso autor aqui, além desses princípios maravilhosos que só através da leitura deste livro você vai poder ver, traz também duas experiências dele muito marcantes e é o que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo. A primeira é que quando ele recebeu a proposta, né, o convite para ser pastor
titular de uma igreja, ele começou a ter contato com as pessoas, com os problemas das pessoas, e ali nasceu nele um desejo muito grande de construir um centro de reabilitação para dependentes químicos. Ele viu ali pessoas que estavam em ruínas, mas não sabiam por onde começar, que às vezes iam para a igreja, recebiam oração, queriam mudar de vida realmente, mas não tinham para onde ir. E ali o servo do Senhor, ele experimentou milagres grandes através das suas orações, do seu projeto, porque quando nós temos um projeto alinhado com Deus, um projeto de reconstrução alinhado com Deus, Deus faz milagres. Em todo o processo de reconstrução existem milagres, porque há coisas no mundo espiritual que só Deus pode fazer. Mas sem a nossa parte, Deus não faz. E assim o irmão Sérgio comprou uma fazenda, um local, para colocar os dependentes químicos e desenvolver ali o seu projeto. E nesta situação, ele conta aqui grandes milagres para poder ter condições de fazer a compra, aquele investimento, a compra daquele imóvel, porque humanamente falando era impossível. Então, a primeira lição que eu tenho para dizer para você nesse vídeo é que aquilo que você acha impossível, quando você decide reconstruir na sua vida, o Deus do impossível vai fazer por você. E a segunda experiência dele que me ardeu o coração foi que quando ele fez aniversário aí de alguns anos de casado, resolveu fazer uma viagem com sua esposa para comemorar e foram para a Alemanha. E tinha a rota romântica da Alemanha, onde ele teve o privilégio de conhecer um castelo que de tão lindo serviu de inspiração para Walt Disney construir o Castelo da Cinderela. Mas também surgiu nesse passeio algo inusitado, uma visita a algo muito inusitado, que foi ao campo de concentração de Dachau. Você já ouviu falar nesse campo de concentração? Se igual a mim você não conseguiu, né? Só ouviu falar em Auschwitz porque é o mais conhecido. Veja a experiência de Dachau. Ele foi o primeiro campo de concentração construído, servindo de modelo para dezenas de outros lugares, outros campos que serviram de um lugar de massacre. Mas o que tem de interessante nisso? O que tem a ver? Porque ali, naquela parte da história, muitas vidas foram destruídas, muitas famílias, mas quem ficou precisava ser reconstruído. E uma experiência muito interessante, porque lá estavam comemorando 70 anos de libertação, né, daquele campo, quando os soldados americanos conseguiram trazer essa libertação para o povo. E um dos soldados, já cansado, com mais de 90 anos de idade, deu o relato de que quando ele olhou aquele campo, a primeira coisa que ele viu, pessoas desnutridas ao extremo, corpos empilhados aos montes. E ele disse que quando começaram, a primeira coisa que os soldados fizeram foi alimentar aquele povo. E alguns, com tanta fome, comeram tanto que, após comerem, depois de um tempo, vieram a morrer, porque o organismo não conseguiu metabolizar aquele alimento por muitas semanas sem se alimentar. Então, essa experiência nos leva a querer reconstruir também, é um convite do nosso Deus, ajudar a reconstruir ruínas que estão ao nosso redor, ruínas sociais, ruínas relacionais, pessoais. Então, não vamos esperar catástrofes
tudo desabar, para a gente acordar e perceber os sinais de coisas que podem vir a nos destruir, destruir aqueles que nós amamos. Façamos aquilo que nós podemos para ajudar alguém. Como é bom ser ajudado por alguém. Quantas pessoas eu já ajudei também. E é nisso que está o cristianismo puro. Porque aquilo que cabe a Deus, Ele faz. Mas nós precisamos ter as nossas mãos prontas para ajudar a reconstruir o outro, a situação do outro e principalmente a nossa, porque tudo parte de nós. Se nós não estivermos bem construídos, nós vamos também destruir outras pessoas. Então, pense nisso. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desses minutos frutíferos. Fica com Deus.